Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Se você não trouxe a sua Bíblia de papel e nem a tem no celular, senta do lado de um crente aí e leia com ele. Gênesis capítulo 1, no verso 3. Amém? Já está aqui. Diz assim a santa palavra de Deus: E disse Deus: haja luz, e houve luz. Amém? E disse Deus: haja luz, e houve luz. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, te bendizemos. Amo o Senhor. Tenho o privilégio de pastorear pessoas tão preciosas. Amo a vida de cada um dos seus filhos que o Senhor colocou nesse lugar para estar debaixo do nosso cuidado. E eu peço, Pai, que eu seja um instrumento do Senhor para falar no coração de cada um nessa noite e pedir que o Senhor fale também ao meu coração. Senhor, estamos diante de uma palavra que muda histórias, que pode mudar destinos. Então eu te peço, Senhor, fala mesmo conosco. Desde já nós destruímos todo espírito de intimidação, todo espírito contrário, e te damos liberdade, Santo Espírito, para fluir e trazer vida através da sua palavra. Tenha liberdade, Senhor. E que o nome de Jesus seja glorificado. E que os sinais sigam os que creem, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Queridos, eu quero ministrar essa noite sobre o tema palavras criam tronos. Diga comigo: palavras criam tronos. Deus tem falado comigo durante essa semana sobre esse tema, e creio eu ser algo muito forte o que Deus tem a nos ensinar nessa noite. O primeiro capítulo da Bíblia, logo nos primeiros versículos, nós vemos Deus falando e a palavra de Deus nos mostrando a importância que existe numa palavra dita. É lógico que esse texto é Deus falando, amém? Amém? A Bíblia diz então, nós lemos o texto: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Olha só que interessante. Começa o verso 1 e o verso 2 dizendo o seguinte: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Verso 3: Deus libera uma palavra. E a primeira palavra que ele libera é uma direção para que houvesse luz. Então diga comigo assim: palavras benditas geram luz. Palavras direcionadas por Deus, palavras benditas geram luz. A primeira ordem poderia ser qualquer outra, mas Deus deu uma ordem pela sua palavra para trazer luz, direção, iluminação, claridade, livrar o mundo das trevas. Amém? Agora, a Bíblia então já vai mostrando o poder que há na palavra. Então a primeira coisa que precisamos entender é que se há uma palavra que sai da boca de Deus a nosso respeito, uma só palavra basta. Jesus, diante de um centurião romano que tinha o seu servo enfermo, aquele homem falou assim: olha, Senhor, eu sou homem sujeito à autoridade, assim como o Senhor é um homem de autoridade, eu mando os meus soldados, vem, eles vêm. O Senhor não precisa ir lá na minha casa, porque quando ele foi pedir, Jesus falou: vamos lá que eu vou curá-lo. Aquele homem vira para Jesus e fala: dê uma só palavra e o meu servo será curado. Jesus fica admirado e diz: olha, eu não vi fé tamanha em Israel.
e se tratava de um centurião romano, amém? Ele acreditava no poder da palavra. Ele acreditava no poder da palavra. Então a Bíblia vem mostrando, desde a criação, que Deus começa a fazer tudo através de uma palavra, e depois, em muitos outros textos, a Bíblia revela a importância de aprendermos a lidar com o que falamos, né? Olha o que está escrito, Tiago capítulo 3, no versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito. E continuou dizendo, e poderoso também para refrear todo o corpo. Aí agora o apóstolo Tiago vem dizendo que se nós não falhamos na palavra, se nós temos o domínio sobre aquilo que falamos, se nós refreamos a nossa boca, nós somos considerados varões perfeitos e poderosos, né? O contexto ali de Tiago é muito forte, depois nós vamos falar um pouco sobre isso, mas a Bíblia então faz questão de ir mencionando a importância e o poder que tem uma palavra. Jesus, certa feita, em Mateus capítulo 15, versículo 11, olha o que Jesus fala com os seus discípulos e com os fariseus também. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas é o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então o próprio mestre, porque ele estava sendo julgado, porque os discípulos não comiam, não lavavam a mão para comer, não faziam os rituais judaicos, e aí então ele diz, olha, vocês estão preocupados com muitas coisas, mas o que contamina o homem não é o que entra, mas senão o que sai. Deixa eu dizer uma coisa para você, tem muita gente que pega esse texto para comer de tudo e de qualquer coisa, e fala assim, não, mas o que contamina não é o que entra, é o que sai. Não vai nessa, senão você pode acabar com a sua saúde, amém? Só come porcaria e fala, não está contaminando não, porque Jesus falou, vigia irmão, fala com você assim, vigia irmão, amém? Vigia. Mas o que Jesus estava querendo dizer é o seguinte, que o que faz mal ao homem é aquilo que a sua própria boca diz, amém ou não? Amém ou não? Amém. Diga comigo, o que faz mal ao homem é o que a sua própria boca diz. Agora olha só, o poder de uma palavra é tão grande, que ele está ligado ao processo da salvação da alma dos seres humanos. O que diz em Romanos capítulo 10, versículo 9, olha só, não é hora disso, obrigado Jesus, Senhor, obrigado Jesus, isso, olha o que diz Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares Jesus, ao Senhor Jesus, e com teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então olha o que a Bíblia diz, a condição de salvação não está ligada só ao necessário de um coração que crê, mas há uma necessidade de confessar com a boca, dizer. Por que os pastores fazem apelo? Você que quer se entregar a Jesus, vem aqui na frente, para que a pessoa confesse com a sua própria boca que ela agora é de Jesus. Então a palavra tem tanta importância que tem peso para a sua salvação. Tem muita gente que fala assim, não, mas eu creio em Jesus, tudo bem, mas você já confessou que Ele é o seu Senhor? Não, ainda não. É salvo? Também ainda não. Porque há uma necessidade de que nós confessemos a nossa fé. Amém, gente? Agora, além disso tudo, cientificamente é provado que palavras malditas destroem.
é provado. Já foram feitas várias e várias pesquisas com isso, e a mais comum e a mais corriqueira de todos é de um doutor chamado Mazzaro, que ele pesquisou, ele colocou a água, vários potes de água, e em alguns liberavam-se palavras boas, e em outros palavras ruins. E quando essa água era congelada, os cristais que se formavam, assim, mostrou algo extraordinário. Põe para mim, Natan, a imagem dos cristais, por favor. Olha só, não sei se vai ficar tão boa, peguei na internet, mas mostrando cientificamente o poder da palavra. Olha os cristais da água depois de congelada, que ouvia a palavra amor, obrigado, apoio. Parece que desenharam, na verdade, esculpiram aqueles cristais. Agora, aqueles que estavam debaixo de palavras de ódio, palavras de insulto e de maldição, olha os cristais como se formaram. Isso foi uma pesquisa científica, para você ver o poder da palavra. E aí eu falo uma coisa para você, pode deixar isso aí um pouquinho para mim, Natan? Você sabe quantos % de água que tem no seu corpo? 70% do nosso corpo é água. E se você fala o que não presta, olha o resultado ali. Por isso que a Bíblia diz que o poder da língua e da morte está, da língua e da morte, da vida e da morte está na língua. E isso é literal. Isso é literal. Quando nós liberamos palavras de maldição, nós estamos causando e criando morte. Se você começar a falar para você mesmo, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, preste atenção, todas as suas células corporais começarão a trabalhar para que isso aconteça, para que você não possa, para que você não consiga, para que você não tenha força. Até o nosso cérebro é regado a água, e tem muitas mais experiências e pesquisas sobre isso. Foi feita uma pesquisa com o DNA da placenta, que é o DNA mais puro do ser humano. Isso aí eu ouvi até um podcast, o Michel mandou um podcast muito bom, depois eu vou colocar no grupo da igreja para você ver a mordomia com o corpo, como cuidar da saúde e a importância disso. Mas falando que o DNA humano, na mesma pesquisa, que recebia palavras de maldição, ele se corrompia totalmente, mas o gene que recebia palavras de bênção, ele ficava perfeito. E aí até aqueles que estavam debaixo de palavras de maldição, quando começavam a receber palavras de bênção, se regeneravam. Está falando de gene humano. Então a palavra tem muito poder. Só que a gente não presta atenção como estamos usando a nossa boca. Não é verdade? Agora, o tema dessa mensagem, pode colocar de volta no tema, Natan, é: palavras criam tronos. Por que palavras criam tronos? O que tem a ver palavras com tronos? Porque o que acontece é o seguinte, querido: o que significa trono? Trono é um lugar onde alguém governa, um local de onde alguém senta para governar. E dependendo das palavras que nós falamos, nós criamos lugares de governo, ou para Deus, ou para as trevas. As nossas palavras, querendo ou não querendo, têm poder e criam tronos. Se você não cuidar, você está, diga comigo assim, tronos significam lugares desde onde alguém governa. Então, se as minhas palavras
não são palavras de bênção, se eu não sei como usar a minha boca, se eu só falo coisa que não presta, eu estou criando trono para alguém governar. Se as minhas palavras são palavras de bênção, são palavras que estão de acordo com a palavra de Deus, eu estou criando tronos para alguém governar. Por que isto? Porque as palavras têm autoridade para criar tronos, ou melhor, lugar de governo. Palavras criam tronos, quer dizer que palavras criam lugar de governo. Então, quando eu uso a palavra de maneira equivocada, eu estou criando um lugar de governo para alguém reinar. Se eu uso de maneira correta, da mesma forma, eu estou criando lugar de governo para alguém reinar. Por quê? Porque as palavras têm poder legal. Diga comigo, palavra tem poder legal. Hoje, nós não fazemos nenhum tipo de trato boca a boca. Tudo tem que ser por conta da falta do caráter. Você não pode confiar em ninguém. Tudo tem que ser muito bem feito. Mas antigamente, quando alguém empenhava a sua palavra, era a mesma coisa, tinha o mesmo poder de que tivesse ido num cartório e feito um documento. Era assim ou não era? Não tinha contrato, era palavra. E aí, se não cumprisse, estava até morte. Então o que acontece? Quando nós liberamos palavras, nós estamos dando autoridade para que algo aconteça, e poder legal. Por isso a Bíblia diz que é necessário crer com o coração e confessar com a boca que Jesus é o meu Senhor. Porque somente quando eu confesso com a boca, eu estou assinando um documento dizendo: agora eu sou de Jesus. Diga comigo, palavras têm poder legal. Então, dependendo do que eu falo, eu estou dando um poder legal para alguém agir na minha vida. Quando nós falamos, Romanos 10:9, se eu creio no coração e eu confesso que Jesus é o meu Senhor, com a minha boca, eu estou assinando com a minha palavra, dizendo: a partir de hoje a minha vida tem dono e é Jesus. Amém? Amém? Amém. Mas se da mesma forma eu nego a Jesus, eu estou assinando com a minha boca que a minha vida é de outro sem ser Jesus. E isso não só estou dizendo acerca de Jesus, mas o da salvação, acerca de tudo. Sabe, quando nós dizemos o contrário do que a Bíblia diz, nós estamos andando na contramão de Deus. Estamos trabalhando em contra daquilo que Deus quer. Nós temos que vigiar com o que falamos, porque infelizmente a nossa carne foi vendida ao pecado, e nós temos tendência em falar o que não presta, em murmurar, em reclamar, em amaldiçoar o tempo todo. Às vezes, por falta de autoridade, pais amaldiçoam os filhos em vez de corrigir. Por exemplo, o seu filho está numa fase de rebeldia. O que ele precisa? Correção. Castigo, até vara se necessário. É o que a Bíblia diz. Amém? Mas aí, em vez do pai corrigir, ele fica falando: você é um rebelde. Não é o caminho. Você está criando um trono para alguém governar diante da sua palavra. Você está dando poder legal, como se estivesse assinando um documento para alguém agir de acordo com a sua palavra que você está empenhando para o seu próprio filho. Eu ensino isso de uma forma muito simples. O menino subiu no muro e a mãe está vendo. Só que a falta de autoridade leva ela a fazer, sabe o que? Fulano, você vai cair daí. Isso é falta de autoridade. Porque o controle da situação diz o seguinte: ô Joãozinho, vaza daí agora porque eu estou mandando. Ponto. Mas aí o que a gente faz? Amaldiçoa.
Aí no mesmo momento que você fala assim, ó, fulano, você vai cair daí, você é uma autoridade sobre ele, está assinando um papel legal para que algum demônio vá lá e dê uma rasteira nele e joga ele no chão. E aí a gente feliz da vida, sabe o que fala? Eu não falei. É lógico que você falou. Palavras abrem portas, estabelecem. Essa casa é um inferno. Está criando um trono para Satanás reinar na sua casa. Mas pastor, o que eu faço com a realidade e com o que sai da minha boca? Não olhe para a realidade humana, nem da situação, nem do problema. Veja qual é a realidade divina para aquela situação. Ah pastor, mas meu filho está rebelde. Sim, meu filho, preste atenção. As suas atitudes têm sido de alguém rebelde, mas você não é isso. Eu não aceito isso sobre a sua vida. E você está apanhando pela sua atitude, ok? Mas eu não aceito, e nem você vai aceitar. Você não é um rebelde. Está me entendendo? Porque quando você vai pedir perdão pelos seus pecados diante de Deus, mesmo que você tenha dito uma mentira, Deus não te vê como um mentiroso consumaz, Ele te vê como um santo que falou uma mentira. E por que nós não vemos as pessoas assim? Por que nós gostamos de dar vereditos e condenar as pessoas pelas suas ações? Ah, está passando problemas dentro de casa, a coisa está feia. Estamos passando por essa dificuldade, mas a minha casa, o meu lar é uma bênção. Não crie tronos ou lugares de governo para Satanás e os seus demônios reinar. Não crie. Está insatisfeito com o seu trabalho? Com o seu salário? Trabalhe mais, invista em alguma coisa, não sei. Ore, jejue, oferte mais para você receber mais. Mas não diga que o seu salário é uma porcaria, que não dá para nada, porque você está criando um trono, um lugar de governo, para os demônios governarem o seu salário, para que ele não dê nada mesmo. Diga comigo, palavras criam tronos. Agora olha o Salmo 22, verso 3, o que diz. Verso 3: porém, tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. A Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Preste atenção. Em outras versões falam também que Ele está entronizado, fala comigo, entronizado em meio aos louvores do seu povo. Quer dizer o que? Louvores criam tronos para Deus. Amém? O Senhor está entronizado em meio aos louvores do seu povo. Então, se louvores criam tronos para Deus governar, lugar onde Ele governa, o que a reclamação, crítica, palavras de maldição entronizam? Para quem essas palavras criam trono? Se louvores e palavras benditas criam trono para Deus, para quem críticas, queixas, reclamações, palavras de maldições cria trono? Preciso mesmo falar? Olha o que está escrito, Salmo 100, verso 4.
entrem por suas portas com ações de graças, e em seus pátios com cânticos de louvor. Deem-lhe graças e louvem o seu nome. A Bíblia diz que para alguém entrar, ou para que as portas se abram para a presença de Deus, ele tem que entrar com louvores, ações de graças, coração grato, palavras de agradecimento, palavras de louvores. Isso abre portas para entrar na presença de Deus. Amém? Então o Salmo 100 verso 4 diz que aqueles que entram com louvor, com gratidão, faz com que as portas se abram diante de Deus, abre um acesso à presença de Deus. Agora, se a gente vive com queixas, críticas, palavras mal faladas, estamos abrindo acesso para quem? Se louvor, gratidão, ação de graça, palavras de bênção abre acesso e portas para Deus, palavras de maldição, palavras mal faladas, abre acesso para quem? Então é para a gente parar e pensar, queridos, porque para quem estamos criando tronos? Para quem ou a quem estamos dando o direito de governar a nossa vida? Porque você, querendo ou não, uma palavra empenhada é um documento assinado. Então, se você está amaldiçoando a sua esposa, o seu marido, o seu filho, o seu negócio, o que for, você está assinando um documento espiritual dizendo: é isto. Estou dando legalidade para que os demônios ajam. Agora, se eu abençoo até aquilo que não está correto, no sentido de que o meu filho está mal, está fazendo alguma coisa errada, mas em vez de eu falar assim, ó, você é um rebelde, eu falo, olha, você está passando por uma fase ruim, você está fazendo rebeldia, mas você é uma bênção. Eu estou criando lugares de governo para Deus na vida dele. Eu estou criando tronos de governo para Deus na vida dele. E gente, isso vai pegando muita coisa simples. A pessoa dá um espirro e ela fala, eu acho que eu vou ficar gripada. Oh, pelo amor de Deus, chama a vida, meu irmão. Chama a vida. Deu um espirro, fala em nome de Jesus, sai, eu creio na cura. Hoje mesmo eu dei um espirro alto lá em casa. Eu falei, está arrependido, gripe, em nome de Jesus. Em vez de trazer palavras de maldição para a sua própria vida, traga a palavra de bênção. Pastor, mas é a realidade, e é a realidade natural, mas e a realidade dos céus, do poder que Deus tem para mudar as circunstâncias? Então olhou o seu filho, ele não está como você quer, ele está agindo de forma rebelde, mas não fale a ele, você é um rebelde, você não presta, você não vai dar em nada, porque você está criando tronos de governo de Satanás na vida dele. Depois não adianta chorar, porque ele vai virar aquilo que você falou. Porque palavras criam tronos e são documentos legais para a ação de alguém. Se eu libero palavras de bênção, mesmo diante de uma situação difícil e contraditória, eu estou criando um trono para Deus agir naquela situação. Porque, por exemplo, pastor, o senhor não sabe a guerra que está lá em casa, é uma realidade, ok? Vamos dizer que seja uma realidade, Deus livre e guarde, mas pode ser que seja uma realidade. Eu vou ficar falando que está uma bênção, pastor, mas não está. Não é isso, meu irmão, que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte: tudo bem, está ruim, está difícil, vamos ver o que fazer para melhorar, vamos orar, mas não vamos declarar que a casa é um inferno, que essa família não presta, porque as suas palavras vão criar tronos de governo dentro da sua casa. Aí olhe para aquela situação difícil e complicada, e em vez de você falar coisas ruins, fale: estamos passando por um momento difícil, mas eu creio que o meu Redentor vive, e em breve Ele se levantará em nosso favor. A minha casa não é um lugar ruim, a minha casa não é um lugar de maldição, a minha casa é um lugar de paz.
As suas palavras criam tronos. Criam tronos. E se são palavras malditas, criam tronos para Satanás. Então não dê desculpa por conta da realidade. Mas pastor, meu filho está rebelde. Bem dito, ele está. Mas ele não tem que ser. E eu estou para dizer que muitas vezes os filhos ficam rebeldes e a culpa é do pai, que não tem autoridade. Tá? Tá rebelde? Trate a rebeldia, mas profetize bênção sobre ele. Se a Bíblia manda a gente abençoar até aqueles que nos amaldiçoam, muito mais os nossos. Meu Deus! A Bíblia fala para a gente não amaldiçoar nem o nosso inimigo. Até o nosso inimigo a gente tem que orar por ele abençoando. Quanto mais a nossa casa, o nosso salário, a nossa família, os nossos filhos. Então para de chamar a existência coisas ruins. Sabe? Cuidado com o que você fala, porque as suas palavras vão criar tronos. Agora, pastor, como eu faço para mudar isso? Porque na verdade, irmãos, isso vira uma mania. A pessoa acostuma, sabe? Tudo é uma desgraça para ela. Não, porque aqui nessa casa nada presta, aqui nessa casa nada não sei o que, aqui nessa casa, está repreendido. Mesmo que a realidade seja aquela, olhe pela fé, Deus vai mudar aquela realidade. Quando Jesus olha para um bêbado, você acha mesmo que ele fala, você é um bêbado mesmo, sem vergonha? Jesus olha para um bêbado, e ele o vê com a Bíblia debaixo do braço, servindo ao Senhor. Isso é fé. Sabe, eu já ouvi testemunhos de pessoas que eram casadas com alcoólatras, com pessoas que não queriam nada com Deus, mas todo dia que a mulher ia para a igreja, ela deixava a roupa do marido passada, e chamava ele de presbítero, e o cara ímpio. Você deve ter escutado esse testemunho também, né? Não é que Deus fez? Agora imagina se todo dia ela fala para ele, você não presta, você é isso, você é aquilo outro. Você está entendendo? Eu não estou falando que tem que passar a mão na cabeça de pessoa que está fazendo coisa errada não, querido. A verdade tem que ser dita. Você está cometendo esse erro, mas você não é o erro. Há uma diferença gigantesca. Você está nessa situação, mas você não é isto. Eu creio que Jesus pode mudar a sua realidade, basta você querer também. Agora, como mudar a forma pelo qual falamos? Abra sua Bíblia, Mateus 6, versículo 22. Olha o que está escrito: se os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os seus olhos são como uma lâmpada que ilumina todo o corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo se enche de luz. Pastor, o que tem a ver olhos bons com a maneira que eu falo? Tudo. Por que tudo? Em Mateus 12:34, Jesus disse que a boca fala do que está cheio o coração. E como nós enchemos o nosso coração de informação? Através daquilo que vemos, através daquilo que ouvimos, através daquilo que nós raciocinamos sobre. E quando Jesus fala que se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo terá luz, ele está dizendo o seguinte: enxergue as coisas na perspectiva de Deus. Deus, quando olha um derrotado, ele já vê um vitorioso. A Bíblia diz: ninguém conheceis segundo a carne.
Quer dizer, não conheça aquela pessoa pela realidade momentânea dela. Profetize e veja ela com os olhos de Deus. Eu li um livro há muitos anos atrás que marcou a minha vida, e eu indico que você leia, A Quarta Dimensão, do pastor David Poyonchu. Poderosíssimo, ele fala sobre isso, sobre ver a vida de uma realidade divina, não carnal. Porque a gente vê alguém que aos nossos olhos não presta, mas no futuro para Deus aquele pode ser um príncipe do Senhor. Então, mudar a forma qual nós vemos a vida vai mudar as nossas palavras, porque se eu vejo as coisas de forma diferente, o meu coração se enche de coisa boa e a minha boca fala coisa boa. Mas tem gente que até as coisas boas vê de forma errada. Vou dar exemplo de coisa simples. Passei por um irmão na rua e não cumprimentou. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá? Todo o seu corpo terá? Luz. Só que aí, como é os nossos olhos diante dessa situação? Olha lá, orgulhoso, prepotente, tem alguma coisa contra mim. E pior que pensa, enche o coração e daqui a pouquinho está falando, ainda falando com os outros ainda. Em vez de, pelo menos se guardasse para si, seria menos mal, já estaria errado, né? Mas o problema é que ainda contamina o outro que não tem nada a ver. O fulano de tal passou perto de mim, nem me cumprimentou. Já se deixou inflamar pelo diabo, ainda inflamou outro. Mude a perspectiva dos seus olhos. Mude. Você pode usar a espada do gigante para se matar ou para matar o gigante. Você escolhe. Quando um pai corrige um filho, ele faz por bem ou por mal? Por bem ou por mal? Só que a maioria das vezes os filhos estão pensando o quê? Não me ama, não me quer. Pastor, então, quando corrige uma ovelha, misericórdia. Um líder, quando corrige um liderado, misericórdia. Usa a espada do gigante para se matar. Olha, deixa eu te explicar uma coisa acerca do meu pastoreio, ainda mais os meus discípulos e os líderes. Enquanto eu estiver te corrigindo, dê graças a Deus. Do dia que eu parar de te corrigir, eu já te deixei de lado há muito tempo. De todo o coração. A pastora ainda é muito mais amorosa que eu, ela tenta muito mais. Eu me canso rápido. Se eu falei 3, 4 vezes, a pessoa não me ouviu, falo, filho, olha, vamos trocar, né? Porque estou cansado, todo dia eu falo com você a mesma coisa. A pastora não, a pastora fala, o que está acontecendo? Vem cá, e tá. Eu infelizmente tenho um pavio curto. Ou felizmente, também não sei. Sabe? Por quê? A gente tem que aprender a ver as coisas com os olhos bons. Se seu pai está te corrigindo, pensa, cara, ele sabe mais do que eu vou aprender com ele. Sabe por quê? Porque provavelmente ele já até cometeu esse erro que você está cometendo. Então é melhor aprender com o erro dos outros do que com o seu próprio. Você está entendendo? Só que a gente tem olho mau. A gente vê um irmão fazendo alguma coisa, em vez de a gente pensar o bem da situação, não, ele não me viu, ou ele falou sem pensar. Não, a gente pensa mal da pessoa, e a gente enche o nosso coração de coisas ruins, e a nossa boca fala o quê? Coisas ruins, criam tronos para o diabo agir. Então a primeira forma de mudar a maneira qual falamos é mudar a nossa ótica das coisas. Mas pastor, se eu tiver olhos bons para uma situação que realmente a pessoa está fazendo e é ruim, a pessoa continua em trevas, mas todo o seu corpo terá luz. Quem vai responder diante de Deus? A pessoa. Ah,
pastor, mas eu estou tendo olhos bons, mas a pessoa estava me enganando, mas eu estava enxergando aquilo que ela estava fazendo com olhos bons. Eu estou me fazendo entender? E o importante, meu filho e minha filha, é que você permanecerá na luz, mas aquela pessoa que estava te enganando, ou usando da sua boa vontade, ela vai responder para o Deus que você serve. E tem alguém que possa julgar uma causa melhor que ele? Ou tem alguém que possa se vingar melhor que ele? Você está me entendendo? Então vejam as coisas com olhos bons. Eu prefiro ser chamado de bobo, mas toda vez que eu vejo algo ruim que acontece, a primeira coisa que eu falo é: não, mas essa pessoa de repente fez isso, por isso, por isso, por isso. E eu vejo alguém fazendo isso, até na hora da morte ele fez isso. Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Ele podia falar: Senhor, são tudo um bando de sem vergonha. A tua palavra já dizia que eu viria para os meus, mas os meus me rejeitariam. Mas o que ele faz? Olhos bons, ainda quando alguém o crucificou. E aí o que sai da boca dele? Perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. A primeira coisa que a gente precisa aprender para mudar o que falamos é do que nós enchemos o nosso coração. Porque eu não confio em ninguém. Eu desconfio de Deus e o mundo. A gente até desconfia de Deus, né? Porque já tem gente que fala assim: eu desconfio de Deus e todo mundo. Amarrado. Mas tem gente que fala isso. Você escutou também? Não. Não confia até na própria sombra dele. Sabe, tem olhos maus para todos e todos. Isso é preconceito. Você está criando um conceito de algo ou de alguém que às vezes você nem conhece. Sabe aquela que meu santo não bateu com o santo da pessoa? A pessoa olha para o cara e fala: não vou com a cara desse cara não. Meu Deus, mas nunca nem sentou para conversar. Você é um orgulhoso. Mas como? Você nem conhece. Já comeu 1 quilo de sal com ele para saber? Já passou tempo com ele para saber? As aparências enganam, meu filho. Sabe? E às vezes você está julgando alguém que tem um coração lindo. Você está perdendo a oportunidade de ter uma amizade preciosa por causa de preconceito e olhos maus. Então deixa eu te ensinar uma coisa: tenha olhos bons. Mas se errarem comigo, eles vão responder diante de Deus, mas o seu corpo terá luz. Agora Jesus continua dizendo aí no mesmo texto: mas se os seus olhos forem maus, até a luz que havia no seu corpo virará trevas. Então a primeira coisa que a gente tem que entender e aprender para controlar a nossa boca é encher o nosso coração de coisas boas. Pense bem das pessoas e não mal. Creia nas pessoas, creia que Deus pode mudá-las, creia que Deus pode transformar a realidade delas. Para de declarar decretos que Deus não declarou sobre as pessoas, porque quando você diz esse não presta, você está dando um juízo sobre ela que o próprio Deus não deu. Porque se ela ainda está viva, é porque ainda há esperança. A Bíblia diz que se ainda há fôlego de vida, é porque ainda há esperança. Então se o próprio Deus acredita na mudança daquela pessoa, por que eu não devo acreditar? O próprio apóstolo Tiago fala em Tiago capítulo 5 verso 4: não se queixe dos irmãos. Deus é quem cuida da vida de cada um, meu irmão. Então quer mudar a forma de falar? Mude a sua visão das coisas e das pessoas. Comece a enxergar as pessoas com os olhos bons. Ah, mas me corrigiu. É para o seu bem, é para o seu crescimento. Ah, mas fez tal coisa comigo. Olhe com olhos bons. Quando você olhar com olhos bons, sabe o que vai acontecer? Você vai resguardar a sua alma de feridas.
Entenda uma coisa: eles queriam crucificar Jesus? Sim ou não? Sim ou não? Eles clamaram por Barrabás em vez de Jesus? Sim ou não? Imagina o homem mais santo da terra, que nunca cometeu um erro, diante de uma escolha do seu próprio povo, eles escolhem um ladrão homicida em vez de escolhê-lo. Jesus tinha todas as razões do mundo para ser a pessoa mais ferida na alma que existiu, mas ainda assim ele via tudo com olhos bons. Eles estão fazendo isso porque eles não sabem. Perdoa-os, Pai, porque eles não sabem o que fazem, porque se eles soubessem que eu realmente sou filho de Deus, eles não fariam. Você está entendendo? Então, mesmo com alguém que faça algo mal contra você, que tenha uma ação ruim contra você, não julgue, não declare um juízo, porque só Deus sabe que pode fazer isso. A gente não conhece o coração das pessoas. Olhe a situação com olhos bons, porque você vai resguardar a sua alma de se entristecer, se magoar, ficar até doente por isso, quebrar relacionamentos. Mas pastor, a situação foi provada, o que eu faço? A Bíblia fala, Mateus 18, chama seu irmão com amor, fala: olha querido, eu estou prestando atenção, você está agindo assim, assim, assado, se eu fiz alguma coisa, me perdoe. Não é para ir lá julgar o irmão, mas é para se consertar, e aí resolve. Amém? Então, quer mudar a forma de falar? Cuidado com o que você põe no seu coração. E muitas coisas do qual nós colocamos no coração é porque os nossos olhos são maus. A gente julga as ações das pessoas sempre levando para o lado ruim, e aí a nossa boca fala o quê? O que não presta. Então, se a Bíblia fala que eu tenho que entrar com louvores diante de Deus, e isso entroniza Deus, se eu só falo porcaria e maldição, eu entronizo o diabo. É a realidade. É a realidade. 1 Pedro capítulo 4, verso 11, olha o que diz. Estou terminando já, viu? Daqui a 45 minutos, brincadeira. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Natan, põe para mim na RCA, por favor. A meio da revista e corrigida, vê se consegue mudar para mim. E também a mesma coisa, eu não queria essa versão. Deixa eu ver a minha qual está. A RC, na verdade, eu falei errado. Amém. Existe outra versão que fala assim: olha, se alguém fale de acordo aos oráculos de Deus. Então, quer mudar a sua forma de falar? Essa, menino, isso é bom demais. Se alguém fale de acordo aos oráculos de Deus. Estou numa situação difícil, estou diante de algo, em vez de eu maldizer e falar o que não presta, a Bíblia está falando para falar de acordo aos oráculos de Deus. Por que eu pedi essa versão? É um pouco mais profunda. As outras traduzem de uma forma mais simples, fala de acordo à palavra de Deus, mas falar de acordo aos oráculos de Deus é falar de acordo àquilo que Deus declarou sobre a sua própria vida. Palavras que você recebeu de alguém, sabe? Palavras de Deus. Então, se eu vou falar alguma coisa, fale de acordo com aquilo que Deus já pronunciou a seu respeito, as promessas bíblicas a seu respeito. Fale assim. Eu não vou falar que eu não posso nada, eu falo: eu posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Esses são os oráculos de Deus para mim. Se vai falar alguma coisa, mesmo que a realidade não seja aquela, você pode transformar aquela realidade falando de acordo aos oráculos de Deus. A situação está ruim, está difícil, mas eu declaro em nome de Jesus: eu já venci, porque o meu Jesus já venceu. Eu posso tudo nele, em Cristo eu sou mais que vencedor. Não fale: eu sou derrotado, eu não posso nada, eu não consigo nada. O filho está desobediente. Não declare sobre ele: você não presta. Não faça isso. Fala: você está sendo desobediente, eu vou te castigar por isso, mas eu te amo, você é uma bênção. A Bíblia diz que você é um filho de Deus, imagem e semelhança dele. Palavras criam tronos. Se vá falar, o apóstolo está falando de uma maneira tão clara. O apóstolo Pedro fala: se alguém
Fale de acordo aos oráculos de Deus. Não solte palavras de maldição, de desgraça. Comece a profetizar a palavra de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre o seu emprego, sobre o que, qualquer situação que for. Vai falar, fale o que Deus fala. Não trabalhe na contramão de Deus. Porque se Deus fala que você é mais que vencedor, se você fala que você é um pobre coitado, está trabalhando na contramão de Deus e apoiando o diabo. Se Deus fala acerca de você, que você é forte, já venceu o maligno, mas você fica falando, na carne é fraca, está trabalhando na contramão de Deus. Então fale segundo os oráculos de Deus. Agora Provérbios 18, verso 21, para a gente terminar. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Queridos, é a Bíblia. Não tem como fugir. Você vai criar vida ou morte? Você vai criar, vamos ficar de pé, vamos. Você vai criar tronos para Deus governar ou para os demônios governarem? Você vai assinar um documento legal para Deus agir na sua vida ou para que os demônios possam agir? Lembra do que eu falei? Palavra, documento legal. Quando você está declarando algo, você está assinando que aquilo é para acontecer. Então vamos cuidar com o que a gente fala, porque às vezes depois a gente está reclamando que as coisas não estão tão bem, que o nosso filho está ruim, que a esposa está isso, mas o que a gente só sabe falar é só palavra que não presta, e a gente está criando tronos ou entronizando quem não deve. Como é que muda isso, pastor? Mude a maneira pela qual vê a vida com os olhos de Jesus, olhos de misericórdia, de compaixão, de graça, de perdão. Sabe, pare de ficar vendo maldade em tudo e todos. Mas pastor, e se tiverem com maldade, vão responder diante de Deus: você tem o seu coração curado e puro. Amém? E aí você vai encher o seu coração de coisas boas, e a sua boca só vai declarar coisas boas. Pare de falar da vida dos outros, irmão. Quando você cuida da vida dos outros, o diabo cuida da sua, você esquece dela. Uma vez uma pessoa ficou endemoniada e ficava assim, repreendia tudo quanto é demônio, não saía, até que repreendeu o espírito de fofoca, era um demônio forte. Olha, cuidar da nossa vida já é tão difícil, né? Não vai parar para cuidar da vida dos outros. A Bíblia diz assim: por acaso Deus nos constituiu juiz? Para de julgar as ações das pessoas, deixa que cada um responda diante de Deus. Agora, se é pai dele, aí não, aí você vai lá, corrige a ação dele. Mas se não, deixa que o pai dele corrija. Tem autoridade sobre, aí você vai lá e trata. Mas se não, mete a colherzona não. Dá lugar ao diabo. E pior que às vezes a gente fala para um, fala para outro. A Bíblia diz que Deus abomina isso. Criar contenda entre irmãos. Cria não, pelo amor de Deus. Tem um coração bom para as pessoas. Pastor, mas as pessoas não têm um coração bom para comigo. Elas vão ver com Deus. Mas você ame a todo mundo. Irmão, de todo o coração, eu aprendi uma coisa e eu coloquei como regra da minha vida: eu confio até que seja provado o contrário. É um hábito da minha vida. Eu dou a confiança, eu dou o crédito até que seja me provado o contrário. E se for provado o contrário, beleza, aí vamos tratar. Mas tem pessoas que nem dão o crédito da confiança, que já vai pensando no mal desde o princípio. Nunca vão ter relacionamentos profundos e abençoados, porque não tem ninguém 100%, nem você é. O nosso problema é que a gente quer cobrar a perfeição dos outros, mas não somos perfeitos.
e aí da mesma vara que a gente mede, a gente vai ser medido. Lembre-se disso, palavras criam tronos. Aquele que sabe governar a sua língua é varão perfeito. Com a sua palavra, ou você cria um trono para que Deus haja, ou você pode criar um trono para que os demônios hajam. Você escolhe. Guarde isso. As minhas palavras são documentos legais, ou para a ação de Deus, ou para a ação de demônios. Amém? Põe a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero que você ore pela sua vida. Pare tudo que você está fazendo e ore pela sua vida. Peça perdão pelas palavras malditas. Peça perdão pelos olhos maus. Peça perdão. Peça perdão. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos o perdão, porque muitas vezes os nossos olhos são maus e nós declaramos palavras malditas em vez de benditas. Pai, em nome de Jesus, nós te clamamos o perdão, porque muitas vezes usamos a nossa boca para amaldiçoar e não para abençoar. Muitas vezes usamos a nossa boca para falar mal das pessoas e não bem. Estamos fazendo tronos para Satanás agir. A Bíblia diz que temos que entrar diante do Senhor com louvores, e isso vai entronizar a sua presença. Mas se vivemos com palavras malditas, estamos entronizando trevas e não luz. Ajuda-nos a cuidar com aquilo que falamos, para que possamos trazer e criar coisas boas, tronos de governo para o Senhor e não para as trevas. Nós nos arrependemos de todas as vezes que usamos a nossa língua para maldade, para difamação, para crítica, para o julgamento, para falar palavras de maldição. Nós nos arrependemos, Senhor. Tem misericórdia. Muda essa característica em nós, transforma, assim como o Senhor fez com Isaías. Queima o nosso lábio, porque habitamos em meio a um povo de impuros lábios e temos lábios impuros. A partir de hoje eu quero crer que as minhas palavras só vão criar tronos para Deus agir e jamais para o inimigo e para as trevas. E assim também na vida dos seus filhos, Pai, em nome